que é o Grupo Car? Você já pensou na relação que você tem com os seus filhos, com os seus pais e nas amizades em geral? Esta relação, ela é libertária? A recomposição é o caminho? Bem, esse livro, ele nasceu através das minhas autopesquisas, porque a minha necessidade era muito grande na reciclagem. Isso era um conhecimento que eu trouxe assim muito claro na minha vida, era essa necessidade que eu tinha de me reciclar, de saber lidar com a outra consciência sem ficar assim muito ressentida com as coisas negativas. Então, quando eu conheci a conscienciologia, eu comecei a entender o que era autopesquisa, e isso me interessou muito. Aí eu comecei a fazer essa autopesquisa. E lidando com meus traços, aqueles que eu já percebia, eu já soube como fazer as autopesquisas. E quando eu terminava um artigo, para começar o outro, eu não tinha ideia como eu começar a fazer esse novo artigo. Aí eu recorri ao amparador com muita facilidade. Eu sempre pedia para ele, como tu podes me ajudar? Me dando uma ideia ou uma palavra que eu possa entender para fazer as minhas reciclagens. E assim ele foi. E aí, esse livro, ele foi indicado para mim escrever, porque eu nunca tive ideia de escrever livro. Porque eu não me achava com condições e muito menos que eu tivesse assunto para escrever um livro. Mas aí uma amiga minha que estava num grupo junto comigo, ela já estava escrevendo o livro dela e ela me trouxe um recado do amparador dela, que ela podia me incentivar a escrever o meu livro, que eu tinha muita coisa escrita, que eu poderia por isso não escrever um livro. Aí ela veio e me disse, e eu pensei, mas eu escrever um livro, mas logo me veio a ideia, assim, bem, eu vou conversar com o meu amparador, e aí eu vou ver que resposta ele me dá, e aí eu vou ver se eu vou ter condições mesmo de escrever esse livro. E aí, quando chegou de noite na TENEPS, foi a primeira coisa quando eu entrei, que eu me preparei todo dia. Como é que é esse negócio do livro? O que tu acha? E disse assim, tu sabe. Bem, quando ele disse que eu sabia, eu entendi todo o contexto, sabe? Quando eu me levantei no outro dia de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi procurar as minhas escritas todas. Ajuntei, comecei a ler e comecei a separar aquelas que podiam e aquelas que não podiam. Parecia que estava ali na minha frente. Esta aqui dá para o livro, esta não dá, e assim eu fui ajuntando. Aí eu levei para uma pessoa me ajudar, que era a Marli de Andrada, que era amiga a doutora Jovilde. E aí, nós marcamos um horário, eu levei todas as minhas escritas para ela e lá a gente 2 vezes por semana a gente se encontrava. E começamos a escrever, botar tudo no computador. E assim, ela acoplava assim comigo e já era muito fácil o nosso entendimento. Ela me entendia, foi muito fácil. E aí o livro ficou pronto, nós mandamos para
para Editares, né? E lá se concluiu o título do livro, essa recomposição que eu fiz. O livro já foi liberado pela Editares e nós lançamos esse livro. Foi muito bom, porque eu não tinha ideia da grandiosidade desse acertos grupocárnicos que eu fui fazendo. Aí eu me dei conta de tudo isso, foi muito importante para mim e para essas consciências, porque eu fiquei assim muito surpresa de eu assim ter esse entendimento, aquela relação com as consciências de um grupo assim muito antigo. E eu pensei, mas como eu estou aqui nesse momento e essas consciências ainda estão lá naquela época, daquele jeito que eu me encontrei, né? Porque na minha TENEPS eles se manifestaram. Foi um grupo assim que eu percebi que tinha alguém espionando a minha TENEPS. Eu vi os movimentos todos, porque era um movimento de muita gente dentro da TENEPS, mas eu vi que eles estavam meio distante, com muito receio de chegar. Então, o que eu fiz? Eu digo assim, o que eles querem? Eu vou ver o que está acontecendo. Aí eu saí do corpo e fui lá ver. Eu fui lá ver e eu disse eu agarrei, disse assim, falei assim, eu vi que tinha muito movimento, mas eu não enxergava as pessoas. E aí eu disse assim, não tenha medo, lá venga lá, el toro, não tenha medo. E aí eu entendi tudo, né? Aí eu entendi. Aí, olha, eu fiquei uma semana dentro da TENEPS em relação a este grupo. E aí era eu, eles e o amparador. Aí eu perguntava, muita coisa eu fui perguntando ao amparador e ele foi me dizendo, eu digo assim, mas quem são eles? E o amparador disse assim, eles querem entendimento, eles querem crescer, a necessidade deles era crescer. Eles não eram um grupo doente, a única necessidade, a fome deles era a fome do saber. Eles queriam se esclarecer, queriam mudar. E aí eu digo, mas aí eu pedi ao amparador, eu disse para o amparador, eu quero chegar mais perto, porque se eu tenho a ver com eles, eu quero ajudá-los, eu quero esclarecer. E aí eu me projetei e fui lá queria ir lá no Uruguai para me encontrar com eles. Que era a maneira de chegar mais perto, porque o fato de eu falar na língua do Uruguai é que eles tinha relação, né? Aí eu cheguei lá na rua, que era a rua aonde eu morava, lá na minha cidade natal, ela era paralela a uma avenida que ia dar lá no Uruguai. Só que eu não consegui passar ali, porque ali tinha um bueiro e tinha muito barro, sabe? Eu escorregava naquela barreira toda. E aí eu dei volta aqui para Porto Alegre e fui lá buscar. Eu tinha uma senhora aqui ali em Porto Alegre que era minha cliente e eu ia
E nós, nesse momento, nós conversávamos muito. Ela trabalhava com esse povo, assim, da escravidão, preto velho, sabe? Era dessa que ela conversava e ela me esclarecia muito naquela época, nós trocava livros e tudo sobre isso. E aí eu digo, bem, ela vai me ajudar a chegar nesse povo. Aí eu fui lá, onde ela morava, que é aqui em Porto Alegre, na rua Ijuí. Só que eu cheguei lá, não encontrei-a. Por que não encontrei? Porque ela já estava com CIEX. Aí era difícil de eu encontrar ela ali, né? Mas aí me veio uma ideia para mim. Tinha um boteco ali perto, aqueles armazenzinhos sabe? E aí eu dei volta e entrei, porque era perto da casa dela. Aí eu cheguei lá nesse armazém e não teve dúvida, eu encontrei o grupo, estava todo ali. E quando eu entrei, eu não tive entrada, eles tinham receio com a minha presença. Eu não consegui entrar para conversar. Mesmo chegando alegre, muito contente, assim, com muito acolhimento, foi difícil ali para eles aceitarem. Mas aí eu comecei a conversar com o grupo e contei as vidas deles todas, retos vidas. De um por um deles eu fui contando as retos vidas. E aí eles começaram a ver que não precisava ter medo de mim. E do jeito assim, aí eles ficaram maleáveis, assim. Eu entrei, comecei a conversar muito com eles, com acolhimento, fraternismo, sabe? E foi fácil. Mas o dono daquela família, ele nem por um momento eu senti que ele foi muito difícil, ele não chegou, eu não consegui chegar perto dele, nem ele perto de mim. Ele me olhava com muito receio e com muita dificuldade, mas eu deixei ele lá do jeitinho dele, não conversei com ele, não olhei para ele, me dediquei àqueles ali que ficaram malháveis à minha presença. Aí a dona da família, muito feliz com a minha presença, me convidou para ir olhar os quilombos. E eu saí muito faceira, assim, feliz com ela, para conhecer os quilombos. Só que aí a minha lucidez se apagou. Aí eu voltei para o corpo, né? E foi assim, eu fiquei a semana toda conversando com eles na TENEPS, esclarecendo, exteriando aquela energia muito fraterna e recompondo todas aquelas dificuldades que eles tinham. E aí passou-se a semana. Naquela último dia da semana, que era uma sexta-feira, eu saí da TENEP numa vibração que eu não conseguia quase me conter, de tanta felicidade e de tanta satisfação íntima. E eu fiquei assim o dia todo, perplexa com aquela movimentação toda. Aquilo foi um entendimento que eu consegui fazer, aquele esclarecimento, aquela recomposição, sabe? Toda com eles. E depois eu tive essa confirmação quando eu participei de um curso com o Mário Oliveira, de umas técnicas dele de energia. Foi muito gratificante, porque esse grupo todo, eles se manifestaram. Eles vieram até a minha ali, assim, o grupo grande, e eles foram se encontrando assim,
se fechando como se fosse um guarda-chuva. E me fecharam ali dentro, e eles formaram aquela bolha, assim, como se de um guarda-chuva. E aquilo foi como um agradecimento que eles estavam fazendo, porque eles já estavam diferentes, bem diferente ali, eles estavam como eles queriam, já tinham se encontrado, estavam esclarecidos, estavam seguindo um caminho, né? Que era a maior felicidade dele, era encontrar esse caminho. E aí eu entendi, né? Que as coisas, o que é com a gente tem que ser com a gente para... Eu entendi que eles conseguiram se libertar de todo aquele mal-estar, era porque tinha que ser feito e eles só poderiam entender, era comigo, porque eu fazia parte disso. E assim terminou essa recomposição e eu continuei depois com outras que se manifestaram. Eu tive um encontro também num CP2. O Epicom chegou para mim e disse assim, primeiro ele ficou me olhando assim e me exteriorizando muita energia. Aí ele chegou para mim e me disse, tu tens um grande parapsiquismo, mas tem muita coisa trancada, tu tá trancada, tu não consegue desenvolver isso mais. Tu tem muita coisa para desenvolver. Mas tu teve um problema muito sério na tua vida, que tu sofreu muito. E eu pensei, digo assim, talvez seja coisas de outras vidas, porque nessa vida eu não me lembro de ter sofrido tanto assim por alguma mágoa, alguma coisa. E ele agarrou, olhou para mim e disse, sim, é dessa vida. Ai, eu fiquei pensando, como? Eu não sinto nada, eu não me lembro de nada. E ele olhou para mim e disse, me pronunciou uma única palavra, pai. Ele disse para mim. Quando ele disse pai, se abriu um leque de entendimento na minha cabeça. Aí eu entendi de onde que vinha toda essa... Aquele dia ali, eu passei a limpo, assim como um filme na minha mente. Tudo o que eu poderia entender. Aí eu entendi por que ficou a mágoa. Essa mágoa, ela veio desde que quando eu ainda estava dentro da barriga da minha mãe. Eu senti essa rejeição toda. E isso me prejudicou muito, eu não me dava conta. Aí eu comecei a trazer o passado tudo, e eu comecei a ver aonde é que estavam os nós, né? E aí eu digo, bem, mais um nó para mim desamarrar. E aí ele me aconselhou eu botar o nome dele do meu pai na TENEPS, e eu botei o nome dele na TENEPS. Eu conversava ali mentalmente, e aí eu conversei com o amparador e disse que eu gostaria de me projetar e me encontrar com ele, para nós conversar, porque eu tomei conhecimento, me recordei de muitas coisas e eu gostaria de limpar isso com ele, que agora eu entendi. E foi assim, eu fui fazendo as técnicas de projeção para me encontrar com ele, e me encontrei. Me encontrei com ele, ele chegou num ambiente, naqueles ambientes antigos da época, né? E aí nós se sentamos num sofá, naquele ambiente, aí eu expus tudo para ele. Eu disse que não havia mais motivo dele se preocupar, porque eu tinha entendido. E o que eu entendi, eu também cometi o mesmo ato que ele cometeu, eu cometi com meu filho, eu disse para ele. E o fato desse erro
seu e o meu têm o mesmo caminho. Foi por uma única palavra, a ignorância. Naquela época, pela ignorância, você chegou a conclusão de certas questões muito erradas, mas a ignorância nos torna cegos. A mesma coisa eu cometi com o meu filho. Com o meu filho eu cometi o mesmo erro pela ignorância, pelo seguinte, através de um nome, porque eu tinha um nome que na minha infância eu tinha uma má referência desse nome. E aí, quando eu conheci o meu marido, que nós já estávamos noivos para casar, e ele me disse que o primeiro filho que ele tivesse, ele já tinha o nome dele, o nome pronto. E aí eu perguntei que nome. Aí ele me disse, o nome é Clóvis. Quando ele me disse o nome Clóvis, aquilo me deu uma fisgada no cardiochakra. Eu não gostava desse nome. E aí eu não quis falar nada para ele para não magoar. E me esqueci, né? Passou. Aí a gente se casou, aí quando eu fiquei grávida, tudo. A criança nasceu, tudo. E ficou tudo muito bem. Na época da escola, ele teve problema na escola de aprendizado. E aí nós colocamos ele numa pedagoga. E essa pedagoga, ela fez esse relato para mim, que ele tinha essa rejeição por mim, mas Deus que ele estava na barriga. Não era assim. E eu passei semanas e semanas pensando, porque eu levei um choque quando ela disse para mim, porque a gravidez foi a coisa que eu mais queria. Era uma gravidez bem pensada e bem querida. Eu não conseguia me lembrar por que eu tinha passado essa rejeição para a criança, mas aí de tanto refletir, passei semanas e semanas, aí me veio bem na memória o nome. Quando eu venho aquilo assim, o nome, eu entendi que foi o nome Clóvis, foi o que eu passei, né? E aí isso eu expliquei para o meu pai. E aí passou, eu pensei que eu tinha... Eu digo assim, bem, agora eu fiquei pensando, passou-se o tempo, mas de vez em quando eu pensava nele, e aí eu dizia assim, será que eu perdoei mesmo, hein? Mas tinha lá no fundo uma coisinha que eu acho que eu não estava bem resolvido ainda. E esse filho, ele é um filho que eu sempre tive muito orgulho dele, assim, sabe? E um dia, a minha irmã veio lá de Jaguarão e disse para mim, vem me visitar. Ela estava vendo uns filmes, uns videozinhos do casamento do meu filho, e ali no vídeo ele estava dançando com a noiva. Mas aí a minha irmã fez assim, ó, mas é a cara do teu pai, mas é a cara do vô dele, até o jeito de dançar é escretinho. Quando ela me disse isso, aí eu senti direitinho quando fechou aquele contexto aquela satisfação de perceber que aquele filho era parecido com aquele pai. Ali parece que se recompôs aquela minha dificuldade que eu tinha com ele. Eu virei aquele contexto, sabe? Aquele sentimento, ele mudou. Porque eu comecei a admirar, a mesma admiração que eu tinha por aquele filho, se passou a ter por aquele pai. Ali eu tive certeza que eu recompus esse mal-estar entre nós. Porque eu tinha já tido muitas projeções com o meu pai, mas eu achava que ele é que estava precisando
de assistência. E no fundo, eu entendi, não era ele, era eu que estava precisando dessa assistência, desse entendimento. E ele estava querendo me dizer alguma coisa. Porque eu lá no extrafísico, quando via ele, eu fazia a mesma coisa que eu fazia aqui no intrafísico. Eu desviava. E nessa projeção, quando eu vi, eu fui ao encontro por causa que eu vi a minha irmã, que já está com o CIEX lá. Eu fui indo para me encontrar com ela e vi. Quando eu vi, eu senti a presença dele. Aí eu fui desviar e ele chegou. Ele foi mais rápido do que eu e chegou para mim e me disse: sabias que tu sempre vem aqui? Aí eu disse assim, eu fiquei feliz com aquilo. Eu estava indo lá, né? E aí eu disse assim para ele: bem, sempre que eu vier aqui, você me aciona. E aí eu voltei para o corpo, eu fiquei feliz com aquilo. Alguma coisa estava para acontecer que nós estávamos querendo nos entender, eu que não entendi. Ele, como consciência, ele já estava entendendo, né? Porque se isso estava me atrapalhando aqui, com certeza ele também, né? Porque isso é uma prisão entre uma consciência e a outra, né? E aí a felicidade foi muito grande. E nessa recomposições de várias recomposições que eu fiz, quando eu lancei esse livro, para mim foi muito intenso, sabe? Eu percebi a felicidade, a festa extrafísico. A felicidade era tão grande que aquilo era uma festa. O povo é muito maior do que a gente imagina. É uma coisa, é um grupo muito grande que precisa desse entendimento, desse esclarecimento, dessa recomposição desses acertos, né? E é muito importante para ambas as partes. Então, assim como a gente fica feliz aqui no extrafísico, lá no extrafísico é muito maior. O grupo é maior. Então, eu pude vivenciar essa felicidade tanto no intra como no extrafísico. Eu acho muito importante a gente escrever livro, né? Porque a gente chega a entende por que às vezes é necessário e o quanto é importante certos contextos, né? A gente resolver os nossos males entendidos, porque não é por acaso que a gente se relaciona assim, com as amizades, aqueles relacionamentos com nossos pais, com nossos filhos, a gente parar para pensar e ver aonde está o nó que a gente tem que desnosar para que a coisa se complete, né? Que a gente fazer essa recomposição. E é por aí. E as assistências também, muita assistência que a gente tem que fazer. A assistência ela é muito ampla. E eu sempre trouxe essa necessidade. Eu tinha uma necessidade muito grande, eu sabia qual era o meu objetivo aqui na Terra. Era fazer assistência. Mas para mim fazer uma assistência, eu tinha que entender coisas que eu ainda não entendia. Por isso que a projeção, eu sempre tive a projeção lúcida, mas essa era aquela projeção assim que ela acontecia espontâneo. E aí, quando eu conheci a Conscienciologia, foi a primeira coisa, nos primeiros CIP que eu fiz, eu entendi, cheguei à conclusão de que a projeção, eu queria esse outro tipo de projeção, de autonomia. E aí eu fui no extrafísico e eu conversei com os amparadores.
Eu conversei com os amparadores e eles me disseram assim: para que tu queres te projetar se tu já te projeta lucidamente? Para quê? Eu digo, eu quero autonomia. Eu quero consertar o que está errado. Tudo aquilo que eu perceber que está errado, eu quero consertar. E aí, no outro dia, quando eu me acordei, eu entendi. Aí eu me preparei, eu já tinha combinado com os amparadores, né? Aí eu disse, bem, agora eu vou me organizar. Aí eu me organizei para fazer, para mim, me projetar pela vontade. E eu sabia que tinha que ter uma organização, disciplina, tudo isso. Aí eu fui ver, fui aos estudos, né? Fui estudar a lucidez, fui estudar a técnica, qual a técnica que eu ia fiz umas experimentações e aí eu vi a técnica que eu mais gostava, que mais me acertou, assim, me deu uma motivação. Aí era um horário sempre. E aí depois da técnica, eu tinha umas ideias do que eu queria em relação à projeção, que era o objetivo me projetar lúcida e consciente para trabalhar com o amparador de ombro a ombro. Esse era o meu objetivo. Eu queria ter muita lucidez e estar muito consciente no extrafísico para tomar decisões. E eu fiquei assim muito tempo. E era todos os dias. Para mim era como se fosse uma TENEPS. Era todos os dias até conseguir. E fui fazendo as minhas autopesquisas e continuei fazendo as técnicas para me projetar. Até que um dia eu vinha vindo, depois que eu saí do IPC, depois de umas reuniões lá, né, do meu grupo, eu voltei, eu senti que eu tinha algo muito forte dentro de mim. Eu senti uma força, assim. Eu vinha caminhando sozinha pela rua. E aí eu entendi. Eu sou uma força. Bem, se eu sou essa força toda que eu estou sentindo neste momento, hoje eu quero ver essa força se alavancar. E foi dito e feito. Então, eu me preparei toda para a projeção, porque eu sabia que aquela noite ia ser a noite, essa conclusão de projeção. E aí aconteceu, né? Eu me projetei e eu percebi, assisti tudo desde o momento, dos barulhos extrafísicos. Eu me sentia totalmente acordada, não me percebi eu estar dormindo. Até depois eu fui entender, né? Que na verdade eu estava acordada, mas já com o psicossoma, porque com o corpo físico eu não podia estar saindo assim e me olhando, né? Mas a gente fica bem acordada mesmo, a certeza é que a gente está no corpo físico acordado. Mas a gente já entrou, nem se dá conta de entrar em desconcidência. E vi aqueles filetes de energia se deslocando, sabe? Eu me levantei e olhei para o meu corpo todo. E olhei para mim. Olhei para mim e vi que eu não tinha, assim, uma personalidade. Eu não era nada. Eu não era um homem. Eu não era uma mulher, mas eu me sentia assim, era um eu, mas era um eu de muita importância. Aí eu me aprofundei mais dentro desse meu eu e ouvi uma seriedade muito profunda, algo muito profundo, sabe, de muita importância. Aí eu vi o que é ser um ser.
E dentro daquele ser que eu me via, com essa seriedade tão profunda, ali eu percebi que todo ser humano, ele é assim. Apenas umas diferenças em cada um, né? É apenas só uma diferença, mas que o caminho é o único. E as dificuldades são todas apenas diferenciadas para cada ser. Por aí eu fui tendo muito entendimento, né? É onde a gente vai entendendo que a gente não tem que ter preconceitos, que a gente não tem que criticar ninguém, essas coisas todas, que a gente vai chegando a uma conclusão, né? Por esse caminho. E é isso aí. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!